Bom, vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui mostrando um pouco do meu trabalho. Dessa vez vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui um detalhamento de uma peça desse equipamento aqui que eu projetei. Ele é chamado de fueiro florestal. Ele é um equipamento que é acoplado em caçamba de caminhão, em carroceria de caminhão, para carregar madeira, carregar toras de madeira. Normalmente são usados mais de um por caminhão, e um conjunto desses vão formar a carroceria do caminhão, a carga, né? Então eu vou fazer o detalhamento aqui desta peça para explicar um pouco como que é essa parte do detalhamento. Primeira coisa, eu vou ajustar o material. O cliente pediu para fazer o material com uma chapa comum. Eu vou voltar a aparência que estava aqui. Isso aqui é mais à frente, eu explico para vocês como que funciona. A aparência eu vou voltar ela porque eu tenho que mandar uma imagem renderizada da montagem para o cliente. Então eu estou já fazendo essa etapa aqui, já mantendo a aparência. Aqui eu vou dar uma descrição. Aqui esse group box aqui eu que configurei. Isso aqui vai fazer o preenchimento automático da legenda na folha de desenho. Mais à frente também nós vamos aprender como que vai ser feito esses detalhes, né? Esse preenchimento automático. Então vamos lá, a descrição. É chapa, espessura 1/4 por... Para mim saber a medida da chapa, basta eu clicar em cima de uma face aqui. Ela vai me dar o comprimento dela, 570 por 570. Essa altura é igual ao comprimento, por isso não apareceu aqui. Eu vou colocar 570 por 570 milímetros. A espessura eu não vou colocar novamente, porque é 1/4. 156 e 156 eu não vou colocar também. Eu coloco aqui somente as dimensões gerais, as dimensões finais da peça. O resto aqui eu não preencho, porque a finalização do detalhamento eu faço em outro programa. Então é só essa informação por enquanto que eu vou precisar. Salvo a peça para ficar gravada ali a descrição. E agora eu vou abrir a folha de desenho. No meu computador aqui é o atalho, a tecla A, eu configurei. E vocês podem vir aqui em novo, criar desenho a partir da peça ou montagem. É o mesmo comando. Aqui abre um formato de folha que é um template da minha empresa que eu trabalho aqui, que já é um template padrão. É um formato, é uma folha no tamanho A3, com o formato aqui dentro da norma 16752 da NBR, né, da BNT NBR. Tá dentro dos padrões da norma. E aqui à direita vocês podem ver que tem a paleta de vistas, que é chamada, que é onde a gente vai colocar. Aqui estão disponíveis todas as vistas que nós podemos usar para fazer o detalhamento. A gente tem que ter em mente, sempre que for fazer um detalhamento de uma peça, a gente, na vista principal que a gente for colocar na folha de desenho, ela precisa ter a maior parte de informações possíveis, para que as outras vistas sejam complementares. Ou seja, a gente usar apenas para complementar alguma informação que não falta, que não consegue puxar na vista principal, por exemplo. Aqui, nesse caso dessa peça, como é uma chapa, ela não tem nenhuma dobra, é só cortada nesse formato bem específico, eu vou usar a vista frontal, que é a vista que está me mostrando a maior parte dos detalhes da peça, e vou usar a vista lateral para mostrar apenas a espessura da chapa.
Muitos colegas de profissão, muitos projetistas, não colocam a vista lateral. Eles colocam na descrição aqui, na identificação da vista, espessura de chapa de espessura 1/4. Eu já tenho ela na descrição e vou colocar, além da descrição, essa vista aqui. Porque isso é um método de trabalho que eu utilizo há muito tempo, os clientes ficam bem satisfeitos com a forma que eu trabalho. Eu vou utilizar dessa forma. Coloquei as vistas aqui. Eu não expliquei para você, mas eu coloquei a vista principal e a vista lateral já veio automático, eu arrastando o ponteiro do mouse para o lado sem clicar em nada. Isso aconteceu porque aqui na paleta de vistas está marcada essa opção, iniciar automaticamente a vista projetada. Outra coisa importante, agora eu preciso fazer um ajuste de escala. Como eu vou fazer o detalhamento em outro programa, eu vou ajustar a escala aqui no SolidWorks, porque eu vou colocar mais de uma peça por folha de desenho. Vai ser também uma folha A3 e eu vou colocar várias peças na mesma folha de desenho. Isso aqui é para agilizar o processo para os clientes que eu trabalho. Se for trabalhar com uma indústria em que o desenho da peça precisa estar vinculado a uma ordem de produção, aí você precisa fazer apenas uma peça por folha. Aí sim a gente manteria uma escala maior e só desenharia a peça. Só faria o detalhamento da peça. Como a gente vai trabalhar com cliente que vai encomendar de um terceiro, de uma indústria terceirizada, fica mais prático para ele trabalhar dessa forma, a gente colocando várias peças dentro de uma folha de desenho. Isso reduz a quantidade de folhas de desenho no final e também aumenta a agilidade na produção. Então eu vou colocar aqui uma escala. Aqui tem à direita aqui inferior, você tem aqui as opções de escala da folha e também as propriedades da folha. Essas escalas que tem aqui já são escalas, vamos dizer assim, padrões, né? Padronizadas, que é mais usualmente utilizadas para desenho técnico mecânico. Eu procuro sempre utilizar essas escalas, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, 1 por 20, 1 por 50, 1 por 100, escala de ampliação 2 por 1, 5 por 1, 10 por 1 e assim vai. Vou tentar usar escalas 1 por 10 aqui, ver o tamanho que vai ficar na folha. Ok, ficou num tamanho legal. Eu tenho que imaginar aqui, nessa etapa, que vão ser várias peças na mesma folha. Então eu coloco ela mais ou menos posicionada aqui e vejo o espaço que vai sobrar. Eu vou conseguir detalhar mais peças aqui. Então agora eu vou partir para o detalhamento em si. O detalhamento aqui eu vou fazer com essa opção aqui na aba anotação. A gente vai chamar dimensão inteligente e vamos começar a cotar. Então nós vamos cotar primeiro 570 por 570, que são as dimensões gerais que nós colocamos na descrição. Logo após, vamos colocar aqui 156, 156. Se vocês observaram lá no 3D, o 156 aqui não era o número redondo. E aqui sai o número redondo. Isso acontece porque o meu template eu já tirei a precisão, o arredondamento. Mas se você precisar ter essa precisão, precisar que ele mostre esse valor, você vem aqui em tolerância barra precisão, na segunda opção aqui, precisão da unidade, você vem e coloca quantas casas desejar após a vírgula. Para mim, que no meu caso eu não preciso ter tanta precisão, então eu vou deixar com 156. Agora eu preciso cotar os raios, né, os fillets. Então eu vou novamente aqui em dimensão inteligente, vou cotar o primeiro, vou cotar este daqui, vou fazer essa cota daqui, esse
e esse. Observem que são múltiplos fillets na mesma peça. Quando é assim, e tem alguns que são repetidos, por exemplo, o 20, repete ele aqui 2 vezes, o 100 repete 3 vezes e o 180 é só aqui nessa posição. Eu gosto de manter especificado todos para mostrar para quem for produzir onde exatamente estão cada um. Eu faço os ajustes aqui, posicionando melhor cada um. E outra forma que você pode fazer também esse detalhamento é cotar apenas um por vez. Você faz apenas a cota de um de 20, um de 100 e um de 180. E aqui no de 20, como são dois, vim aqui em texto da dimensão e colocar entre parênteses 2 vezes. E excluir essa cota daqui, essa inferior. Porém, como são múltiplos raios, são vários raios diferentes, eu não faço dessa forma, porque pode gerar dúvidas em quem for produzir, no operador de máquina, quem for executar essa peça. Então eu deixo todos cotados, bem especificados, para não ter nenhum tipo de dúvida. Bom, a vista principal aqui, a vista frontal, já está completamente cotada, né? Já mostrei que todas as cotas que eu poderia nessa vista. Ficou faltando apenas cotar a espessura da chapa. Então eu venho aqui, pego essa linha aqui que mostra a espessura da chapa. Aí nesse caso aqui, como ela está com a precisão sem nenhuma casa, depois da vírgula, e é uma chapa 1/4, eu costumo colocar 2 casas para mostrar, 6,35, que é exatamente a espessura da chapa 1/4. Ok? A legenda, vocês podem perceber que foi preenchida automaticamente. No momento algum eu vim aqui e preenchi a legenda. Foi lá naquela propriedade que eu fiz esse preenchimento. E ela joga automaticamente aqui para minha template de folha de desenho. Então, é isso. Pessoal, mais uma parte importante aqui, é o salvamento. Como eu disse para vocês, eu utilizo outro programa para finalizar o detalhamento do meu trabalho. Eu uso, no caso aqui, o AutoCAD. Então, eu salvo a folha do SolidWorks, essa formato de folha da forma que está aqui. Então, para salvar, a gente vem aqui em salvar. Ele vai me pedir a pasta onde a gente está trabalhando. Você salva exatamente na mesma pasta e com o mesmo nome que você está trabalhando a peça, em que a peça está salva também, o 3D, o arquivo 3D. A gente salva a folha de desenho com o mesmo nome e na mesma pasta. E por que isso? A gente faz isso porque toda alteração que fizermos na peça, ela vai estar vinculada com a folha de desenho. Então ela vai automaticamente atualizar a folha de desenho. Se não for feito dessa forma, a gente pode perder esse vínculo. E também, eu vou fechar aqui a folha de desenho para mostrar para vocês. Também toda vez que eu tiver com a folha aberta e eu precisar atualizar a folha de desenho, eu venho no comando de abrir folha de desenho ou nova folha de desenho. No meu teclado aqui é a tecla A que eu configurei. Vocês podem configurar o de vocês aí com a tecla que achar melhor. Ele vai dar essa mensagem que existe um arquivo de desenho com o mesmo nome do modelo. Deseja abrir esse arquivo? Ele vai abrir automaticamente a folha de desenho que a gente acabou de criar. Por isso é importante a gente salvar com o mesmo nome. Certo? Dito isso, agora nós vamos salvar no formato DWG para eu transferir para o AutoCAD. Então vem aqui na setinha na lateral de salvar, salvar como, em tipo, eu vou clicar aqui e vou selecionar DWG e vou salvar. Eu também salvo na mesma pasta, por questões de organização aqui
interna da minha empresa. Vocês podem criar uma pasta separada para DWG, podem fazer na mesma pasta e fica a critério de cada um, certo? Muito obrigado a todos pela audiência e me acompanhem para os próximos vídeos. Um grande abraço e bons projetos.